Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. E hoje então a gente começa o nosso balanço de 2020 com os piores livros do ano. Então, pessoal, como nem só de livros bons se faz um ano, eu decidi trazer então uma lista dos livros que foram ali uma decepção pro ano de 2020, de alguma forma porque eu esperava outra coisa ou realmente porque o livro não me agradou. Deixando aqui claro que essa é a minha opinião pessoal, não é aqui uma decisão universal. Eu vou trazer então em ordem dos livros que eu li, eu decidi não fazer um ranking porque acho que já tá nessa lista, já não é tão legal. Ainda mais deixar aqui qual foi o pior. Eu vou mostrar então em ordem que eu li desde o começo do ano até o final do ano. Então, vamos lá. E o primeiro livro, então, que foi a decepção de 2020 foi Clã dos Magos, da Trudy Canavan. Na verdade, esse aqui é o volume 1, é uma trilogia. Que aqui vai contar um pouco sobre a história de uma menina que nasceu ali, ela é meio pobre, ela tem ali em torno de uns 10, 12 anos. E ela, então, vai participar ali de um movimento que eles meio que são contra o clã dos magos, que são instituindo ali naquela cidade. E ela acaba, então, ficando com muita raiva de um dos magos, e numa explosão de raiva, ela acaba lançando um feitiço. E ela acaba descobrindo, então, que ela tem, então, ela é, na verdade, uma maga que ainda não descobriu seus poderes. Então vai começar aí toda uma perseguição atrás dela pra fazer ela treinar e entrar pro clã. O problema, na verdade, desse livro pra mim foi que ele tem aqui quase 450 páginas, ele é extremamente grande e boa parte dele meio que não acontece nada. Fica naquela perseguição da menina até, enfim, eles conseguirem, né, pegar ela. E nada acontece, é tudo muito estranho, a personagem não é muito cativante e depois ela acaba, então, mais pra frente, indo lá para esse clã dos magos lá no centro de treinamento. E tudo que vem depois disso não é muito bacana, o desfecho do livro não me satisfez, não ficou aquele gancho legal para ficar com vontade de ler o segundo livro, e realmente acho que para mim acabou a experiência aí. O que eu gostei bastante, na verdade, é o personagem que vai ser o mestre dela, o mentor dela, porque me lembra bastante o Qui-Gon Jinn do Star Wars, o jeito que ele fala com ela e tudo mais. Mas tirando isso, não foi uma experiência legal e dificilmente eu vou querer ler os outros livros. Eu acabei então dando para esse livro 3 estrelas, porque ele não é de todo ruim, talvez por eu não ler então tanta fantasia, mas não foi uma fantasia que me agradou e me instigou a continuar a ler, mas ele não é de todo mal e eu vejo aí muita gente falando que adora essa série. Enfim, não deu pra mim. O segundo livro que eu li, então, em 2020, ainda no mês de janeiro, que foi uma decepção, foi Mulherzinhas. Só que esse aqui, na verdade, é o parte 1 e a decepção foi no parte 2, que eu acabei lendo em e-book. A decepção, então, com essa segunda parte já começa no título, já que essa é intitulado As Boas Esposas. E aqui a gente vai acompanhar, então, as irmãs, agora adultas, né, adolescentes adultas, e o caminho que cada uma delas vai seguir. Na verdade, eu não gostei de como eles trabalharam cada uma delas. Eu acho que as características que foram tão bem construídas na primeira parte, na segunda elas se perdem um pouco. E o final, então, é meio ruim. Não vou dizer totalmente ruim, super faz sentido pra época, mas que eu não gostei nem um pouco. Na verdade, eu gostaria muito que a autora tivesse tido liberdade pra terminar como ela queria, pra mostrar ali todos os valores que ela trazia. Mas é claro que como foi um livro encomendado, ela não teria uma liberdade ali de ser tão progressista, tão super pra época. Então faz sentido ali dentro do contexto, mas foi uma coisa que não me agradou tanto assim. Inclusive a adaptação dos livros, né, das duas partes, corrige um pouco essa parte e traz um pouco da história da autora pra dentro da história do livro, o que eu acho bem bacana. Então eu acabei dando pra essa segunda parte 3 estrelas. A terceira decepção do ano, então, veio em fevereiro com Uma Dor Tão Doce, do David Nichols, que eu li, na verdade, na versão do Clube Intrínsecos. Aqui nessa história a gente vai acompanhar, então, um menino que tá ali na sua adolescência, ele tá meio perdido, se afastou dos amigos, a família dele tá um caos, e ele acaba topando ali com um grupo de teatro que eles vão encenar a peça Romeu e Julieta, e ele acaba conhecendo a Fran, então, que vai fazer a Julieta, e eles acabam vivendo ali o primeiro amor de verão dele. É bem bacana acompanhar essa história, em vários momentos eu fiquei até um pouco empolgada, mas o livro meio que fica naquela mesmo ritmo o livro inteiro, não tem momentos muito legais e acho que ele se perde bastante, principalmente no final. Não foi um final grandioso, na verdade o final meio que não faz sentido. Você chega no final e você não entende por que você leu o livro, pra que ele serve, na verdade você tá ali só acompanhando aquela fase
do menino. Isso não seria nem um problema tão grande se o livro fosse um pouco menor, ele tem quase 400 páginas, que você fica ali naquela monotonia, e muitas pessoas, inclusive, que estavam acompanhando comigo na época, acabaram desistindo da leitura, porque ele é um livro excessivamente grande para contar uma história que vai para lugar nenhum. Foi meu primeiro contato com o autor e realmente eu gostei da escrita dele, só achei que essa história não faz muito sentido. Em alguns momentos foi bem bacana acompanhar eles ensaiando para essa peça. Eu não tive essa fase na escola de participar de teatro ou de ter algum tipo de grupo, então eu achei bem legal acompanhar isso, porque foi uma coisa que eu não tive, mas ao mesmo tempo não é um super livro que você recomenda. Então eu acabei dando 3,5 estrelas. Já em março, dando sequência às leituras do Clube Intrínsecos, eu li o livro de Líbero, do Alfredo Nudge de Setúbal. Esse livro foi o típico exemplo de você criar expectativas falsas e acabar se decepcionando. Ele tinha como premissa, então, a história de um menininho que vivia numa cidade pequena e meio remota e acaba chegando na cidade um circo. E ele, então, vai nesse circo e ele, então, é apresentado ao livro da sua vida, literalmente. Nesse livro vai conter, então, o passado, o presente e o futuro dele. E se ele vai decidir ler ou não, é o que vai, então, direcionar a história. Quando eu li a sinopse e falava sobre circo, eu criei uma expectativa achando que ia ser, então, a história de uma aventura, ou ele entrando pro circo, ou até um circo itinerante, acompanhando esse circo andando pelas cidades. E, na verdade, não é nada disso. O livro, ele é um super drama, ele até, em muitas partes, muito triste e deixa a gente até meio deprimido. E eu acho que foi isso que acabou estragando a minha experiência, porque eu esperava uma outra coisa e acabou sendo totalmente diferente. Mas, em compensação, eu gostei demais da escrita do Alfredo. Ela é extremamente poética, extremamente gostosa de ler. E o livro também é super curtinho, que faz fluir a história muito bem. E tem um final até bastante poético, bastante bonito. Mas acho que eu já tinha perdido ali a empolgação de ler o livro e acabou, então, não sendo tão bacana assim pra mim. Por ter, então, gostado da escrita do Alfredo e ser super legal ser o primeiro livro nacional que veio pro Clube Intrínsecos, eu acabei dando 3 estrelas. Em abril, então, eu decidi dar uma chance para um dos autores mais traduzidos aqui do Brasil e mais conhecidos mundo afora, que foi o Paulo Coelho, através de O Alquimista. Eu sempre achei muito bacana o Paulo Coelho ser traduzido para tantas outras línguas e também conhecido ao redor do mundo inteiro, que eu queria conhecer alguma coisa dele, fui logo por um dos que o pessoal mais indica, que é O Alquimista, e acabei me frustrando bastante com a história, já que eu acho que ela não é nem um pouco direcionada pra mim. Ele vai falar, então, num cara que acaba conhecendo um sábio, um velho sábio, que vai falar pra ele seguir o seu sonho, e ele tinha muito, desde pequeno, vontade de conhecer as pirâmides do Egito. Ele, então, parte lá da sua cidade e vai percorrer o mundo em busca do seu sonho. Pra não dizer que eu não gostei de tudo desse livro, eu gostei bastante de conhecer os lugares por onde esse personagem vai passar, diversas culturas diferentes, diversas pessoas que ajudam ele mesmo não pedindo nada em troca. É muito bacana, ele é uma pessoa super determinada, uma pessoa super esforçada, então ele acaba conquistando muita gente por onde ele passa, mas em compensação eu não gostei muito desse cunho religioso que vai trazer a história, de como ele vai fazer ali diversas analogias à Bíblia e a Deus, e eu não é uma coisa que me chama atenção, não é uma coisa que eu gosto de ler, e eu acho que ele bate muito nessa tecla o tempo todo e acaba deixando o livro bastante cansativo. E o final pra mim também não foi lá muito bacana, e enfim, foi um livro que não deu certo pra mim. Pelo que eu fiquei sabendo, então, o Paulo Coelho bate bastante nessa tecla nos livros dele, então provavelmente vai ser um autor que não vai ser pra mim mesmo. Eu acabei dando pra esse livro 2 estrelas. Ainda em abril, eu li mais um livro de um autor nacional, já que eu tinha na minha estante há bastante tempo, e eu também tenho vontade de conhecer autores nacionais, tento sempre encaixar eles na minha TBR, que foi O Garimpeiro, do Bernardo Guimarães. O plot dessa história, assim, me chamou bastante atenção, porque aqui a gente vai conhecer um rapaz que se apaixonou por uma menina de uma família rica. Então é claro que eles jamais poderiam ficar juntos, já que ele é um pé rapado, não tem onde cair morto. Então ele decide partir em busca da riqueza, ele vai ali garimpar em alguns lugares, já que ele é o garimpeiro, e vai tentar achar ali uma pedra de ouro que faça ele se tornar rico e possa se casar com ela. Algumas desventuras vão acontecer, ela vai acabar perdendo a fortuna do pai dela e, enfim, vão se reencontrar. A história em si até que não é tão ruim, apesar de ser bem simplificada, apesar de tudo acontecer de uma forma meio fácil, mas o que estragou completamente a experiência pra mim é a descrição do racismo, assim, super na cara desse livro. Claro,
bastante devido à época que ele foi escrito e à época que ele se passa, mas isso estragou completamente a história pra mim, porque você tem um mocinho ali que tem uma motivação, você tem uma discussão sobre divisão de classes e você tá torcendo pra ele e de repente ele vem com diversas frases racistas, diversos preconceitos e pra mim isso acabou com a história. Inclusive, mais pro final tem um servente da família dele, um ex-escravo, que acaba resolvendo tudo pra ele. E o cara é super injustiçado e eu odiei esse livro por isso. E tem algumas coisas que eu não consigo separar, apesar de entender a época que foi escrita, simplesmente estraga a experiência pra mim. E por isso tudo que eu falei, eu acabei dando pra esse livro 2,5 estrelas. Continuando mais um, então, do Clube Intrínsecos, agora da edição de maio de 2020, Ponte, da Charlene Tell. Esse foi um livro que me decepcionou muito pelo desfecho em si, por onde foi a história, porque eu estava extremamente empolgada de ler ele. Ele é escrito por uma escritora e se passa em Singapura, que era um país que eu tinha quase nenhum conhecimento, exceto por conhecer o nome. E é muito bacana essa ambientação e como ele vai te mostrando a história, pelo menos meio como um plano de fundo sobre a história de Singapura, como eles ficaram ali, como funciona a economia, e acaba sendo até um país que é extremamente pequeno e bem desenvolvido, o que é bem bacana. E também vai contar a história sobre o ponto de vista de 3 mulheres em épocas diferentes, o que pra mim já é super chama atenção, mas acontece que a história não é tão bem trabalhada assim. A gente vai acompanhar ali mais ou menos nos anos 2000, a Tzu, ela é uma adolescente, ela é super meio estranha, assim, ela não se dá muito bem com os amigos. Ao mesmo tempo, a gente faz um paralelo na década de 80, quando a mãe dela veio ali pra capital e meio que se tornou a estrela de um filme de terror meio lado B, que se chama Ponte. E mais um pouquinho pra frente a gente vai acompanhar então os 20 anos depois o que aconteceu então ela já adulta, na verdade a melhor amiga dela já adulta. E a história meio que não vai pra lugar nenhum, ela não traz muitos ensinamentos, a gente não sabe por que está sendo contado aquilo tudo, acaba de uma forma super nada a ver pro que foi construído ao longo do livro e realmente era um livro que eu queria muito ter gostado, mas que não deu certo. E pra essa história, então, apesar de não ter gostado pra onde ela foi, eu gostei bastante da ambientação e da carga cultural que ela trouxe, eu dei 3 estrelas. Em julho eu li um livro pra um clube que eu estava participando, o Clube de Leituras da Reese Witherspoon. Na verdade, a gente pretendia ler todos os livros que foram publicados no Brasil e que estiveram indicados, então, no Clube da Reese. E pra esse mês foi escolhido Pequenos Incertos por Toda Parte, da Celeste Ng. A sinopse desse livro, na verdade, ela é um pouco confusa, vai contar de uma mãe e de uma filha. A mãe é fotógrafa e ela meio que passa pelo país inteiro tirando fotos. Cada vez que ela tem uma ideia, ela para num lugar, tira muitas fotos, se estabelece um pouco. Quando ela cansa e precisa de novas inspirações, ela se muda. E elas vão parar, então, numa cidadezinha que é super conservadora, super conhecida por nada quase mudar, e as pessoas serem um pouco, assim, talvez retrógradas. E elas vão, então, incomodar um pouquinho por ter esse estilo de vida tão diferente. O meu problema com esse livro, na verdade, foi que ele fala de muita coisa. Várias coisas que são importantes, principalmente pertinentes à mulher. Falar sobre maternidade, vai falar sobre preconceito, vai falar sobre diversas coisas. Porém, ele não trabalha tão bem todas essas coisas. Eu acho que ele fala de tanta coisa que não se aprofunda em quase nada. Mas, claro, teve vários momentos que eu gostei ali da trama, vai falar um pouquinho sobre adoção. Tem um caso super legal que no meio ali que levanta uma baita de uma discussão de uma menininha, uma mãe que teve uma criança e ela não tinha como cuidar dessa criança e acabou abandonando ela no corpo de bombeiros, porque inclusive o pai da criança foi embora. E uma família acaba então adotando essa menina e a mãe, que é a mãe biológica, acaba depois de um tempo tentando ir atrás dela e eles entram na justiça pra descobrir quem vai ficar com a criança. Que levanta uma discussão super bacana, super legal, só que ao mesmo tempo tem outras coisas falando, diversas outras coisas sendo discutidas, como aborto, como sexualidade na adolescência, e eu acho que daí perde um pouco de tudo que ela queria falar e fica meio banal a discussão. O final também não me agradou muito, eu achei que o final ia ser muito mais grandioso, ia ter algum tipo de protesto, a personagem principal talvez fosse se defender, mostrar quem ela era, e as coisas vão para outro caminho, fica tudo meio jogado. Eu acho que se fosse o primeiro livro de uma trilogia, até seria bem bacana, porque daí você saberia que pra frente ia ser discutido o que ficou em aberto, mas não é, e acaba deixando ali tudo de qualquer jeito, como eu disse, essas discussões que são super importantes. Enfim, me desagradou quase que totalmente. Além de ser um livro que eu lia, ok, eu achava algumas partes legais e largava ele, não tinha vontade nenhuma de pegar.
de volta. Então, enfim, acabei dando 3 estrelas pra ele, porque apesar de tudo ele é bem escrito e acho que a ideia da autora, ou o que ela queria fazer era bom, mas acabou não saindo como planejado. O Stephen King é tão estrela nesse canal que é claro que ele vai aparecer tanto na lista dos piores quanto na lista dos melhores. E para esse, então, eu trago Fúria, do Stephen King. Esse, então, é o primeiro livro que o Stephen King escreveu quando ele estava lá no ensino médio ainda, antes dele publicar o primeiro livro, que foi Carrie. E traz uma história super pesada, que é a história de um menino que decide acertar contas com todo mundo na escola e após ser expulso ele pega uma arma e começa a ir atirar na galera e então faz sua turma refém. E é um livro que não é só pela violência e não só pelo todo o drama que tem por trás dele, tudo que ele acarretou, ou enfim, inspirou as pessoas a fazerem, mas é porque ele é um livro que foi mal escrito, a ideia dele é extremamente problemática. O protagonista, então, vai fazer a sua classe refém ali. Isso já é uma coisa ruim, mas se fosse bem trabalhado não seria um problema. Mas é exatamente a abordagem que ele escolhe fazer que deixa o livro tão ruim, literalmente, porque ele vai criar laços ali com os colegas de classe, inclusive alguns deles vão começar a meio que apoiar ele de alguma forma, ou sentir simpatia por ele, o que não faz sentido nenhum, já que ele já matou algumas pessoas, e isso é extremamente problemático, e dá de entender por que o Stephen King acabou tirando de circulação esse livro, já por ele estar ligado a diversos casos de massacres em escolas dos Estados Unidos. É claro que ali você consegue ver alguns aspectos ali do King que ia vir em sequência, eu acho ainda até bem escrito para um adolescente, escrito na forma de construção mesmo, de como ele consegue explicar, como você consegue viajar pelos pensamentos do Charlie, que é o protagonista, mas ao mesmo tempo toda essa... O desenrolar da história não faz sentido, é muito ruim e realmente acho que nesse o King mandou mal. É claro que a gente até coloca um pouco mais de pressão em cima desse livro, porque provavelmente você já leu coisas antes. Então, esse foi, acho que o 4º livro que eu li dele. E eu já tinha lido outros 3 muito bons. E, enfim, é um pouco, assim, desleal a comparação. Mas eu acho que, como não é um livro bem escrito, a ideia é bem trabalhada, eu acho que ele merece, então, tá nessa lista. Eu acabei dando, então, pra ele 2 estrelas. E o último, mas não menos importante dessa lista, O Demonologista, do Andrew Piper. Esse aqui eu acho que é um dos que me deixa mais triste de estar nessa lista, porque era um livro que eu esperava bastante, era um autor que eu queria muito conhecer. Inclusive, eu segurei a leitura dele pra ler no mês do horror, em outubro, porque eu queria ir, talvez até tinha colocado os 3 livros dele na minha TBR, e acabou sendo uma decepção. Aqui a gente vai acompanhar, então, um professor de inglês de Colômbia, que, enfim, ele é super conhecido por trabalhar a obra do Paraíso Perdido, do John Milton, e ele é chamado, então, é feita uma proposta para ele viajar para a Itália e dar, então, seu parecer sobre um caso de suposta possessão. Acontece que, chegando lá, ele percebe que tudo que ele acreditava, tudo que ele estudava como teoria pode, então, ser realidade, e isso vai colocar não só a vida dele, mas a vida da filha dele em perigo. A primeira parte desse livro, que então eu acho que são umas 70, 80 páginas, são muito boas, que é basicamente esse resumo que eu fiz da história, ele indo pra Itália, tendo essa experiência com o cara lá, e levando a filha dele em perigo. É muito legal, muito eletrizante, você quer saber. Só que a partir desse ponto a história totalmente desacelera e vira um marasmo que nada meio que acontece. O personagem ele é meio chato e ele fica citando o tempo todo o Paraíso Perdido e super, assim, super acadêmico, o que desacelerou totalmente a história, pelo menos pra mim. E chega uma hora que você já não entende o que tá acontecendo e por que o personagem tá fazendo o que ele tá fazendo. E me deixou extremamente entediada e me fez perder a vontade de ler o livro. Na verdade, a única coisa que salvou é uma relação que ele tem com uma melhor amigo / um romance ali a surgir, que é muito bacana de acompanhar, é bem legal a relação dos dois. Mas, tirando essa parte, o resto é muito parado e mesmo o final sendo bacana até, eu já tinha perdido a empolgação e meio que... foi. Mas como eu gostei bastante da escrita do Andrew Piper, porque você não gostar da história, ou pra onde ela vai é diferente, você não gostar da escrita do autor, com certeza eu vou dar aí, provavelmente esse ano, mais uma chance pra ele, ler Os Condenados ou A Criatura.
E eu acabei dando, então, pro Demonologista 3 estrelas. Então, galera, por hora é isso. Essa foi a minha lista de decepções do ano de 2020. Acho que não foi tão grave assim, não teve nenhum livro que eu super odiei. Mas, enfim, teve vários que a gente espera uma coisa e acaba sendo outra. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber novas notificações quando tiver filmes, quando tiver lives. E a gente se vê, então, semana que vem, nos melhores do ano.